Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Marda, estamos aqui diretamente do Instituto de Pesquisa Rafar. Hoje eu vou estar falando para você sobre o exame que chama tempo de protrombina, ou TP ou PT. Eles têm esses sinônimos de nomes, mas quer dizer a mesma coisa. O tempo de protrombina ele é constituído por três parâmetros de análise. Ele tem o tempo, que vai de 10 até 14, em alguns aparelhos até 15 segundos, o tempo de normalidade. E do 10 segundos até o 15 é inverso. O 10 você vai considerar como 100% e o 15 como 70%. Então ele tem uma atividade, ele avalia a atividade em segundos de coagulação do plasma de 70% a 100%. O normal para as pessoas, o sangue tem que coagular entre 10 segundos a 15 segundos, no qual vai dar uma atividade de 70% no 15 segundos e de 100% nos 10 segundos, correto? Se tiver abaixo de 10 segundos, tipo 9 segundos, o tempo de protrombina dá acima de 100%. Antigamente não se acreditava e não se usava o tempo de protrombina acima de 100%. Não se utilizava isso. Era como se fosse uma balança que pesava 1 kg e se você colocasse 1 kg 100 gramas sempre dava 1 kg, 1 kg 200 gramas dava sempre 1 kg e não fazia a avaliação correta do tempo de protrombina. Marden, o que significa um tempo de protrombina com um tempo inferior a 10 segundos? O que ele avalia? Como dá inferior a 10 segundos, a atividade vai dar maior do que 100%. Então, isso é um paciente que tem risco de hipercoagulopatia. É um paciente que tem risco de trombose. No caso de homens, vai fazer avaliação de hiperfibrinogenemia, dos anticoagulantes lúpicos, das deficiências das antitrombina 3, proteína C e proteína S, que são anticoagulantes naturais. No caso da mulher, vai correlacionar isso com o uso de anticoncepcionais, no qual aumenta o fator 8, o fator 10, o fator 5, o fator 12 e o fator 2 da coagulação, que é a trombina. Então deve avaliar isso em mulheres com uso de anticoncepcionais antes do uso do anticoncepcional e concomitante ao uso do anticoncepcional, para ver se o anticoncepcional colocou ela numa clínica preditiva para que tenha uma trombose, correto? Então, quando o tempo dá inferior a 10 segundos e superior a 100%, o risco é de hipercoagulopatia. Quando dá maior do que 15 segundos e menor do que 70%, aí é risco hemorrágico, é um paciente que está com risco de ter uma hemorragia. O tempo de protrombina também tem, então ele é dividido em tempo, que vai de 10 a 15 segundos, a atividade vai de 70% a 100%, e o RNI vai de 1 a 1,5, que é o RNI normal de uma pessoa, correto? O que significa RNI, Marder? RNI significa relação de normalidade individual, ou seja, pegou mais de 1 milhão de indivíduos e correlacionado qual é o tempo normal. E perceberam que o RNI desses 1 milhão de pessoas que foram estudadas está entre 1 a 1,5. O tempo de protrombina é utilizado para avaliação dos exames inibidores de vitamina K. No caso dos cumarínicos, um exemplo do medicamento, o Marevan. Esse medicamento inibe a síntese de vitamina K no fígado e inibe a síntese desses fatores de coagulação, o 2, o 10, o 7 e o 9. Então, esses fatores da coagulação, eles ficam comprometidos com o uso do Marevan. Ô Marder, você falou que o 9, sim. O 9, ele faz parte da via intrínseca. Então, quando a pessoa usa também o Marevan ou outro inibidor de vitamina K, a via intrínseca é reduzida em torno de 30 a
25% do tempo de TTPA também, correto? Então, as pessoas que fazem uso desses medicamentos, geralmente o clínico, mantém uma atividade ótima para tirar ele do risco de trombose. No caso dos pacientes que tiveram trombose, eles fazem o uso dos cumarínicos, dos inibidores de vitamina K, e o clínico tenta levar o tempo de protrombina dele entre ali em torno de 30% até 50% e o RNI em torno de 1,90 até 2,5 por aí, para tirar esse paciente do risco de trombose. Por quê? Não pode ser nem baixo demais, porque senão vai ter hemorragia, e também não pode ser nem muito próximo da normalidade, porque esse paciente ele tem fatores pró-coagulativos que vai levar ele a um caso de um trombo, correto? Nessa situação, o tempo de protrombina é usado muito em pacientes de CTI acamados, em pacientes em mulheres de uso de anticoncepcionais, em pacientes com risco de AVC isquêmicos, é utilizado também para saber que ele, se deixar ele dentro de um padrão de normalidade, ele acaba coagulando. Então, para que você faça o estudo, é necessário você saber qual é a fisiopatologia que está levando esse problema coagulativo, correto? No Brasil e em outros países do mundo, existe uma grande prevalência de trombose pela deficiência dos fatores como antitrombina 3, proteína C e proteína S. Só que se você estiver fazendo uso do cumarínico, você não pode fazer a dosagem dessas substâncias. Substância proteína C, proteína S e antitrombina 3. Por quê? Porque eles também são dependentes de vitamina K, principalmente a proteína C e S. Então, você vai estar fazendo um falso diagnóstico de deficiência dando a medicação. Para que você faça o estudo da deficiência dos anticoagulantes naturais, é necessário que você suspenda, num período de 7 a 10 dias, esse inibidor de vitamina K para poder utilizar, para fazer o diagnóstico dessa deficiência. Ok? Então, o tempo de protrombina, ele também é usado também no risco cirúrgico. Faz parte do exame chamado coagulograma. Mas o coagulograma é constituído de quê? Antigamente o coagulograma era constituído de tempo de sangria, tempo de coagulação, tempo de protrombina e TTPA, tempo de protrombina parcialmente ativado, e plaquetas. Hoje, o coagulograma, ele tirou dentro do coagulograma o tempo de sangria e o tempo de coagulação. E que, como tirou esses dois exames, ficou deficiente? Não. Surgiu outros exames melhores para substituir o tempo de sangria e o tempo de coagulação. Qual o exame que veio para substituir esses exames? São a curva de agregação plaquetária. Então, a curva de agregação plaquetária, ela vai avaliar a deficiência de fator de von Willebrand, ela vai avaliar a deficiência de receptores plaquetários e ela vai avaliar a qualidade e a quantidade de plaqueta. Então, é um exame muito mais detalhado, porque ele avalia a qualidade, a quantidade e os receptores plaquetários. Então, a curva de agregação plaquetária é o melhor exame para avaliação qualitativa e quantitativa da plaqueta, correto? Então, está aí mais um momento de conhecimento para você e espero que tenha contribuído. Um grande abraço, até o próximo encontro.